E realmente o clima aqui tá bem tenso. Fala, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Para quem é novo aqui, não me conhece ainda, sejam bem-vindos. Meu nome é Daniel Caputo e esse é o canal Caputo USA, onde eu trago todo tipo de informação relativa à vida do imigrante aqui nos Estados Unidos da América. E no episódio de hoje, vou falar de um tema que está causando muita polêmica, muita coisa na internet, sabe como a gente diz, né? Numa hype aí, que não se fala de outra coisa aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os lugares, que é a imigração, essa política de deportação em massa que está acontecendo agora, e eu vou trazer para vocês informações, dados, um pouco da minha opinião sobre o que eu penso, sem querer polemizar muito, mas principalmente trazendo informação, e como eu sempre falo para vocês, informação de sites de confiança, e não apenas youtuber por aí falando groselha baseado em ideologia política, seja de um lado, seja do outro. Aqui a gente precisa de informação para poder ter ideia do que está acontecendo. Mas antes disso, aproveita, se você é novo no canal, já se inscreve, dá essa moral pra gente, ativa o sininho para ser avisado a cada novo vídeo que for lançado, aproveita, se inscreve também no nosso Instagram, vai lá, segue a gente lá, Caputo_USA, para poder saber mais do dia a dia, que no Instagram eu tô sempre mostrando coisas mais informais do que vídeos que eu faço aqui para o YouTube. E para falar de imigração, é importante lembrar que os Estados Unidos é reconhecidamente um país formado por imigrantes. Desde o século XVII, diversos imigrantes chegavam aqui, inclusive, quando eu estive em Manhattan, eu fiz um vídeo lá, eu fui na Ellis Island, que é uma ilha que tem perto da Estátua da Liberdade, onde os navios chegavam, e ali era todo o processo de migração, era feito ali, tem um museu muito bacana, então sempre sugiro que as pessoas que estejam em Nova York visitem esse museu. Então por lá chegou muita gente, não apenas por lá, sabemos que por outras fronteiras também. E até o ano de 2000 era muito mais escasso, sempre existiu a deportação, tá bom, pessoal? Mas era mais escasso, mas principalmente aí a partir de 2001, quando tivemos aí o atentado às Torres Gêmeas, tudo mudou nos Estados Unidos. Aquilo causou não só uma comoção na população, mas os políticos tiveram que conversar e criar uma nova forma de poder se proteger de ameaças externas. Então, em 2002, um ano após o atentado, se criou o DHS, que é o Departamento de Segurança Interna. Ele foi criado justamente já com essa ideia de se proteger de qualquer tipo de ameaça. Dentro do DHS, já no ano seguinte, em 2003, foi criado o famoso ICE, que é o Immigration Customs Enforcement, que é basicamente a polícia imigratória. Eles trabalham para a DHS para estar não só protegendo as fronteiras, como protegendo de ameaças que já estão aqui dentro, porque sabemos que algumas das ameaças que os Estados Unidos sofrem, alguns atentados, as pessoas já estavam aqui. Por exemplo, no próprio 11 de setembro, o que aconteceu foi que os terroristas eles já estavam aqui. Eles já estavam aqui dentro. Assim como quando tivemos o problema na Maratona de Boston, a mesma coisa. Eram pessoas que já tinham imigrado. Então, o ICE, ele veio não somente, assim como o DHS, não veio somente para proteger as bordas, as fronteiras, mas também de perigos que talvez já estivessem aqui dentro. E agora, passando para o aspecto imigrantes ilegais. Existe a diferença, muita gente não sabe, entre o imigrante que entra pela fronteira, entra escondido, atravessa as fronteiras do país, através do México, por exemplo, e a pessoa que vem como turista e chega aqui, ela fica, como a gente chama, de sem status. Qual é a grande diferença? Primeira grande diferença, aquele que atravessa a fronteira, ele não passa por nenhum tipo de checagem. Então é importante vocês guardarem isso. Não fica só ouvindo o youtuber A ou B, como eu sempre falo. Dá uma estudada para entender. Claro que muito imigrante, ele vem pela fronteira, ele vem errado, e ele vem com a intenção simplesmente de prosperar e trabalhar. Eu sempre digo, eu não julgo a intenção, né, a razão. A razão do porquê as pessoas vêm de forma errada eu não julgo. Mas sim, como o nome já diz, é ilegal. E você está cometendo um crime federal. Se você entra pela fronteira sem passar pelos pontos de inspeção da imigração, você está cometendo um crime previsto com prisão e multa. Só para dar uma pincelada, essa lei é federal. Essa lei, quando você entra pelas fronteiras de forma errada, e ela está no título 8 da seção 1325 do US Code. Então,
é previsto não só multa, como prisão, caso você faça isso. Então você está cometendo um crime federal quando você entra pela fronteira. Por outro lado, se você entra como turista, e você tem, como todo turista, você tem 180 dias. Por mais que você informe que você vai ficar 15 dias, 20 dias, um mês, você normalmente recebe 180 dias para ficar nos Estados Unidos, que daí quase 6 meses. Se você se estender dos 6 meses, você pode pedir uma extensão de visto de turista. Você faz isso daqui de dentro e aí você consegue mais 180 dias. Se você não fizer extensão de visto, ou então passar da extensão a partir do primeiro dia que você está, como a gente chama, de sem status, você está não cometendo um crime, não é um crime federal, mas você está cometendo uma infração civil. E ainda assim, você pode pagar multa, você pode sim ser colocado na prisão. Então, claro, e aí deixando aqui tentando explicar um pouco, as pessoas falam, pessoas algemadas, eu não vou entrar no mérito político dessas discussões, porque está tudo muito polarizado. Mas a grande maioria das pessoas que são colocadas para fora, que são deportadas, a primeira leva de sempre, seja no governo que for, são os criminosos. Eles vão atrás daquelas pessoas que não somente entraram pela fronteira, na grande maioria, que já cometeram um crime federal, mas ainda cometeram delitos aqui. Então, são criminosos que estão sendo enviados de volta para o seu país. Ah, Caputo, mas pode ser que uma pessoa que ficou de turista está indo embora nessa leva? Pode, pode. Mas não é tão simples assim, alguém chegar, ficar sem status e já ser enviado para o Brasil. Não é tão simples. Você recebe uma carta de deportação nesses casos, porque você não é considerado um criminoso. Você está somente sem status. Continua estando errado, mas é diferente de um criminoso, de alguém que entrou. E para dar um exemplo claro, quando você entra pela fronteira, você não tem nenhum tipo de checagem, não tem um background da pessoa. O que é isso? Quem já pediu visto de turista sabe. Você preenche um formulário gigantesco, você tem que informar suas redes sociais, você tem uma checagem se você não tem nenhum tipo de envolvimento com organizações criminosas, com drogas, com tráfico. Eles fazem toda uma investigação da tua vida. Então, quando você entra aqui como turista, eles sabem quem é você. Eles sabem do teu histórico. Então, se você fica depois sem status, por mais que você esteja infringindo, e você está cometendo, como eu falei, uma infração, você está cometendo uma infração civil, ainda assim você não é um criminoso perigoso. Diferente de quem entra pela fronteira, que as pessoas não sabem que entrou. Você não sabe se quem entra está simplesmente querendo ajudar a família, e é a grande maioria, na minha opinião, mas também entra muita gente fazendo besteira. Um exemplo, aqui no meu estado, na Geórgia, uma pessoa, um venezuelano, que entrou pela fronteira, matou uma menina que estava dando uma corrida em volta da Universidade da Geórgia. Então você não sabe quem está entrando na sua casa. E é por isso que a gente tem que entender que as primeiras deportações em massa são, na grande maioria, focadas em criminosos que já cometeram delitos, que já estão cumprindo pena. Então se lembrem sempre disso. E agora vamos falar de números. E isso que eu estou passando para vocês agora, eu fui direto no report, tem um site da ICE que você baixa ano por ano, se você quiser, você vê o número de pessoas deportadas. E claro, ainda, na minha opinião, um problema que os Estados Unidos têm, que você não consegue saber, por exemplo, quantos desses imigrantes eram de fato criminosos versus quantos estavam de forma errada. Então agora falando dos números do ICE, vou pegar minha colinha aqui, então me perdoem, não estou olhando para vocês, ó, trazendo desde 2001, tá? Em 2001, antes da criação do DHS, foram 100 mil deportados no ano de 2001. Vou falando um a um. 2002, já com a criação, 140 mil. Eu não vou ficar falando que o governo era qual. Procura na internet aí quem quiser, tá bom? Porque eu não estou afim de envolver muita política, não. 2003, 150 mil, ficou sempre nessa média aí de 150 a 160 mil deportados por ano. Deu uma aumentada a partir de 2005. 2005 foram 190 mil. Quando entrou 2006, subiu muito. Então, 2006, 280 mil deportados, foi subindo 290 mil em 2007, 350 mil em 2008, 2009, 390 mil, 2010, 392 mil, 2011, 396 mil, 2012 foi a maior taxa de deportação que já tivemos, o maior número, foram 419 mil deportados no ano, depois foi baixando, 368 mil em 2013, enfim, não vou falar todos. Mas veio baixando nos últimos anos aí, só olhando aqui, ano passado, só para deixar claro, 2024 ainda não tem o relatório, a ICE só libera o relatório do ano anterior.
no início do ano. Então começou o ano agora, então imagina aí que fevereiro, março vão estar liberando o número de deportados do ano passado. Não temos esse número. O último número que a gente tem é até setembro de 2023 que a ICE liberou, que foram 125 mil deportados. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Sempre existiu deportação. Pessoas que cometeram crimes federais ou delitos aqui, que já estavam cumprindo pena, quando são devolvidos ao seu país, eles vão de algema. Então, dá uma diminuída isso de pessoas que foram algemadas. Isso acontece desde que o mundo é redondo aqui. Não é uma novidade, tá? Quem fala que isso aí aconteceu agora é mentira. E eu não estou aqui para defender o governo do Trump, não. Até porque ele começou agora, eu sou recém nos Estados Unidos, eu não posso nem palpitar muito. Eu acho muito engraçado as pessoas no Brasil palpitando adoidado sobre como é a política aqui se você não está aqui. Então fica uma coisa muito polarizada. Eu acho que política é importante, é o que acaba definindo a qualidade de vida aqui. Claro, para o brasileiro influencia muito. Tudo que os Estados Unidos faz vai impactar no Brasil. Então só quero deixar claro que os números estão aqui, são esses os números. Então esse é o outro ponto que eu queria trazer. Sempre existiu a deportação em massa, não é novidade nesse governo. E como que está o clima aqui? Claro que agora todo mundo está vendo na TV. Todo mundo está aí, as TVs estão noticiando o avião, a deportação, até porque o próprio Trump, uma das promessas de campanha dele principais, que na minha opinião, tá, eu não votei, eu não voto, eu tenho green card, mas eu não posso votar até eu ter a cidadania. Mas eu acompanhando, a campanha de governo dele foi justamente de ter uma deportação em massa, de proteger as fronteiras. E isso ele está cumprindo. Gostem ou não, está acontecendo. E ainda digo, na outra campanha dele, ele deportou muito menos, por exemplo, do que o Barack Obama. O Barack Obama, até hoje, foi quem mais deportou gente. Então, quando vocês tentarem levar para o lado político, eu sou direita, eu sou esquerda, e que, sinceramente, para mim não me importa o que cada um de vocês que assistem meu canal eu acho que a democracia é isso, mas cuidado com as narrativas que soltam dos dois lados, tá? Então, o Trump está fazendo aquilo que ele prometeu que ia fazer. Esse é o ponto principal da coisa, e como eu falei antes, quem entra errado sabe que vai ter um preço a se pagar, sabe que há um risco. E realmente o clima aqui está bem tenso, muita gente é preocupada, que é o normal, porque está muito em voga. A TV está mostrando. Mas o ICE batendo de porta em porta sempre existiu. Se você conversar com pessoas que moram em Massachusetts, que é um lugar que as políticas imigratórias são mais brandas, por exemplo, do que aqui na Geórgia, existem lugares lá, vai assistir, tem um monte de canal aí, Thiago Skoll, que ele conta histórias do ICE batendo na porta, sempre existiu. Indo atrás das pessoas, primeiro dos criminosos, mas pode pegar sim alguém que não cometeu o crime, mas que está sem status. E vai ser convidado a se retirar, diferente do criminoso que vai ser preso e colocado no avião. Mas sempre existiu, tá, gente? Então não entre nessa narrativa que sempre existiu. Só que agora, sendo muito honesta, a opinião pessoal de Daniel Caputo, como está tudo na TV, seja pela razão que for, está muito na TV a questão da imigração, os olhos estão para lá, para quem está errado, para quem está sem status. Então, realmente, o risco para quem está sem status nesse início de governo é muito maior. E para encerrar, qual é a minha opinião sobre isso? E eu não vou ficar em cima do muro. Eu tento ser sempre imparcial nisso. E eu sei que ninguém é imparcial 100%, mas eu tento ser. Primeiro, repito, eu não estou aqui para julgar por que as pessoas entram de forma ilegal ou por que elas ficam de forma ilegal. O principal ponto é, não pensem que vai entrar aqui, não vou nem considerar o entrar pela fronteira, porque na minha opinião, quem entra pela fronteira, e sabemos dos riscos de entrar com coiote, risco para a vida das pessoas, mortes e mortes relatadas todos os anos, desculpa, então não vou nem entrar nesse mérito, porque aí eu não concordo nada. Eu não julgo quem entra pela fronteira, mas eu não consigo concordar, porque eu não sei quem está entrando. Agora, falando de quem entra com turista e quer ficar, desde o início do meu canal eu sempre digo, eu não aconselho. Porque tem muito youtuber dizendo, vem como turista e aqui você se acerta. Não é assim. Não é assim. Não ache que simplesmente você vai ficar aqui e vai conseguir acertar o seu status. Que não é assim. A USCIS já tem tempo que ela vem apertando nessa questão de ajuste de status. Isso está acabando. Visto de estudante não está fácil. Então você tem que fazer boas aplicações, procurar uma consultoria especializada, seja um advogado de imigração, seja um assistente de imigração. E eu já aproveito, como eu sempre falo aqui, está precisando de algum tipo de mentoria em relação à imigração, segue aqui, ó, ACB Immigration Service.
assistente de imigração licenciada pelo estado da Geórgia para te dar um atendimento super personalizado. E o principal, quem já atendeu, que veio pelo meu canal, que foi atendido pela ACB Immigration, sabe que ali é 100% verdade. Se você não se encaixar um visto, vai ser falado para você, ninguém vai pegar o seu dinheiro e te enrolar e depois falar assim, a desculpa não foi aprovado. A gente sabe que o risco de não ser aprovado para qualquer visto migratório existe, mas com certeza com a ACB Immigration Service você vai ouvir a verdade, se você se encaixa ou não o visto. Então sempre aconselho, procure ajuda especializada. Sobre imigração, o lado bom e o lado ruim. O que vai acontecer, na minha opinião, com deportação em massa? Primeira coisa, o serviço que o americano não pega, quem faz é o imigrante. Então, lavar prato em restaurante, coleta de lixo, serviços que pagam menos e que exigem muita mão de obra pesada, tipo o cara que trabalha no sol na obra. Se você olhar aqui nos Estados Unidos, a maioria esmagadora é imigrante. Então, a galera sendo deportada vai ficar escassa o serviço, mão de obra, isso pode ser um problema. Por outro lado, há uma grande chance de pessoas sendo deportadas, casas vão esvaziar, pessoas vão sair, então a tendência é que o preço caia, tanto do aluguel quanto da compra, porque veio uma bolha aí nos últimos anos, preço de casa subiu muito, aluguel subiu muito, então pode ser que com essa deportação caia. Ah, Caputo, você está feliz com isso? Eu não estou feliz nem triste, eu não quero me meter nisso. A minha posição, mais uma vez, eu não fico em cima do muro. A minha posição é, não julgo quem escolhe esse caminho, mas dizer que eu aplaudo e bato palma para quem faz coisa errada, não. Para mim, o certo é o certo, o errado é o errado sempre. Entendo as razões, compreendo, tenho empatia sim, porém, quem faz uma escolha errada, pela razão que for, quem toma uma decisão errada e segue um caminho errado, saiba que vai ter a consequência de um jeito ou de outro. Então, mais uma vez, você que pensa em vir para os Estados Unidos, pensa bem e venha de forma legal para você não só conseguir trabalhos melhores, mas para você não ter o risco de ser separado da sua família, de repente voltar para o Brasil e nunca mais pisar aqui. Porque não é só você. Se você tem um registro de que ficou ilegal aqui, entrou como turista, ficou errado, você volta, teu filho, teu neto vai pagar esse preço. E possivelmente não vai conseguir entrada porque já teve alguém que entrou errado. Então, muito cuidado com as escolhas que você faça. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu sei que não é um assunto divertido, mas é um assunto importante que precisa ser falado, que está aqui em toda a mídia, está na mídia do Brasil, importante falar sobre imigração. Eu sempre vou reforçar meu ponto. Busquem vir de forma legal. Me digam nos comentários o que vocês acham, o que vocês estão ouvindo no Brasil. Sempre, por favor, com respeito. Se faltar com respeito, eu deleto o comentário. Eu não estou nem aí. Aqui no meu canal as pessoas vão aprender a se respeitar. Você não precisa concordar com a opinião do coleguinha, mas respeite a opinião dele, tá bom, pessoal? Mais uma vez, se não segue a gente ainda, vai lá, segue, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no Instagram e deixa aí sugestão, próximo vídeo, o que vocês querem que eu fale. Grande abraço e até a próxima.